Alô, alô, galera, boa tarde, boa noite, bom dia, volta pra cá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, beleza? Olha só, a gente parou na aula passada, aqui ó, no inciso 3, para a solução, vamos lá, 10 dias a contar do recebimento da interposição do recurso no protocolo da OPM ou da OBM da autoridade destinatária. Vamos lá, conteúdo do recurso hierárquico. O recurso hierárquico, em termos respeitosos, precisará o objeto que o fundamenta de modo a esclarecer o ato ou fato, podendo ser acompanhado de documentos probatórios. Mesmo esquema do que acontece aonde? No pedido de reconsideração. Sempre de forma respeitosa, não vai desprestigiar quem está recebendo e nem aquele que lá atrás não aceitou o seu pedido de reconsideração. Perfeito? Vamos lá. O recurso hierárquico não poderá tratar de assunto estranho ao ato ou fato que o tenha motivado, nem versar sobre matéria impertinente ou fútil, ou seja, só vou utilizar o recurso hierárquico em casos estritamente necessários. Perfeito? Não conhecimento do recurso hierárquico. Parágrafo 6º. Não será conhecido o recurso hierárquico, intempestivo, procrastinador ou que não apresente fatos ou argumentos novos que modifiquem a decisão anteriormente tomada. Ou seja, não pode ser impetrado ele fora do prazo, ou seja, a título só de enrolação para burocratizar aquilo tudo, ou seja, procrastinador, e que não apresente fatos novos, argumentos novos que modifiquem a decisão anteriormente tomada, devendo ser cientificado o interessado e publicado o ato em boletim no prazo de 10 dias. Show de bola? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Decorrência da solução do recurso hierárquico. Solucionado o recurso hierárquico, encerra-se para o recorrente a possibilidade administrativa de revisão do ato disciplinar sofrido, exceto nos casos de representação previsto nos parágrafos 3º e 4º lá do artigo 30. Show de bola? Vamos embora. Prazo para o início do cumprimento da sanção após a solução dos recursos. Vamos lá, peraí. Qual é o prazo que eu tenho para começar a cumprir a sanção após que foi após impetrado o pedido de reconsideração ou o recurso hierárquico? Vamos lá. Artigo 60. Solucionados os recursos disciplinares e havendo sanção disciplinar a ser cumprida, o militar do Estado iniciará o seu cumprimento dentro do prazo de 3 dias. Vamos lá, 2 pontos. 1. Desde que não interposto o recurso hierárquico, no caso de solução de pedido de reconsideração. 2. Após solucionado o recurso hierárquico. Gente, não tenho o que falar. 3 dias, é óbvio. Se daquele recurso hierárquico se daquele pedido de reconsideração eu não vou interpor recurso hierárquico, 3 dias após. Se eu interpus, 3 dias após de solucionar o recurso hierárquico. Decadência dos prazos para interposição de recursos. Os prazos para a interposição dos recursos de que trata esse código são decadenciais, ou seja, eles decaem, você vai perder o direito. Passou o período, a tempestividade já era, perfeito? Capítulo 11, da revisão dos atos disciplinares. Revisão de atos disciplinares, competência e classificação. Vamos lá. Artigo 62. As autoridades competentes para aplicar sanção disciplinar, exceto as ocupantes dos postos de primeiro-tenente a major, quando tiverem conhecimento por via recursal de ofício da possível existência de irregularidade ou ilegalidade na aplicação da sanção imposta por elas ou pelas autoridades subordinadas, podem, de forma motivada e com publicação, praticar um dos seguintes atos. Então, vamos lá. As autoridades competentes podem, correto? As autoridades competentes podem, exceto quem? Os ocupantes dos postos de primeiro-tenente a major, quando tiverem conhecimento por via recursal das sanções que foram impostas. Vamos lá. 1. Retificação, atenuação, agravação e anulação. Retificação é o quê? Consertar. Retifiquei aquilo ali. Atenuar, eu apliquei alguma atenuante para poder dar o quê? Uma aliviada naquela penalidade. Agravação, ou seja, eu vou piorar, eu vou agravar aquilo ali. E anulação é porque teve alguma ilegalidade, então ela vai ser o quê? Anulada. Perfeito? Aqui foi uma forma direta com você, para você ter isso solidificado na sua cabeça. Agora vamos lá, dar uma olhadinha no que seu estatuto traz no próximo artigo lá no 63.
Retificação. A retificação consiste na correção de irregularidade formal sanável contida na sanção disciplinar aplicada pela própria autoridade ou por autoridade subordinada. O que é isso? Retificação consiste na correção de irregularidade sanável, ou seja, que dá para sanar, que dá para consertar. Perfeito? Atenuação. A atenuação é uma redução da sanção proposta ou aplicada para outra menos rigorosa, ou ainda a redução do número de dias para a sanção, nos limites do artigo 42, se assim exigir o interesse da disciplina e a ação educativa sobre o militar do Estado. Ou seja, pode ter uma atenuada? Pode, se assim exigir o quê? A disciplina e a ação educativa sobre o militar do Estado. Perfeito? Simples. A agravação. A agravação é a ampliação do número dos dias propostos para uma sanção disciplinar ou a aplicação da sanção mais rigorosa nos limites do artigo 42, se assim o exigir o interesse da disciplina e a ação educativa sobre o militar do Estado. Ou seja, é simplesmente o inverso da atenuação, ok? Caso de não agravação. Parágrafo único. Não caberá agravamento da sanção. Não caberá agravamento da sanção em razão da interposição de recurso disciplinar pelo militar acusado. Ou seja, não caberá agravamento da sanção em razão da interposição de recurso disciplinar pelo militar acusado. Ou seja, o fato dele ter entrado com recurso não quer dizer que vai agravar a situação dele. Perfeito? Vamos lá. Conceito de anulação. A anulação é a declaração de invalidade da sanção disciplinar aplicada pela própria autoridade ou por autoridade subordinada quando, na apreciação do recurso, verificar a ocorrência de ilegalidade devendo retroagir a data do ato. Ou seja, lembre-se, ok? Lá no direito administrativo, você tem a anulação. A anulação, ela possui efeitos o quê, gente? Ex tunc. O que significa ex tunc, Geraldo? É aquele que tem retroatividade, ou seja, para você gravar, ex tunc, ex nunc. Nunc é da nuca para frente, não retroage. Ex tunc é da testa para trás, é ter de testa, ter de tem retroatividade. Ou seja, vamos lá, a anulação possui efeitos ex tunc, ela tem retroatividade, perfeito? E ela vai retroagir até a data do ato, ok? Simples. Vamos lá. Prazo para solicitar anulação de sanção. A anulação de sanção administrativo-disciplinar somente poderá ser feita no prazo de 5 anos a contar da data da publicação do ato que se pretende invalidar, ressalvado o disposto no inciso 3º do artigo 41 desse Código. Então, vamos lá. Qual é o prazo? 5 anos. Perfeito? No direito administrativo como um todo, toda vez que você vê algum prazo de anulação, eles estipulam esse prazo de 5 anos, salvo uma fé. Ok? Capítulo 7. Das recompensas militares. Recompensas militares conceito, ou seja, qual é o conceito de recompensa militar, meus amores? Que tipos de recompensas são essas? Lá no artigo 67, a gente vai trabalhar exatamente isso, assim. Acompanha comigo aqui, ó. As recompensas militares constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelo militar do Estado e consubstanciam-se em prêmios concedidos por atos meritórios e serviços relevantes. Vamos lá. Atos meritórios, ou seja, ele teve o mérito ou serviços relevantes. Perfeito? Vem comigo. Olha só. Tipos de recompensa. São recompensas militares. O elogio, a dispensa de serviço, o cancelamento de sanções passíveis dessa medida. Vamos lá. Quais são as recompensas? Elogio, dispensa do serviço e cancelamento de sanções passíveis dessa medida. Eu tenho alguns alunos meus que passaram para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo prático para a gente poder tentar ficar mais claro. Toda vez que eles prendem algum bandido em flagrante, seja por tráfico, por roubo, por furto, seja lá o que for, prendeu em flagrante, tem a prisão, tira a cópia do registro, do registro lá que fez o APF, o auto de prisão em flagrante, tira a cópia, pega lá a numeraçãozinha direitinho, vai lá dentro da sua chefia, vai lá no seu batalhão, na chefia, e vai lá e toma aqui, ele entrega aquela prisão, automaticamente ele recebe uma dispensa do serviço, ele ganha uma folga.
Bacana, não é? Então, toda vez que ele prende alguém, ele ganha uma folga. Toda vez que ele prende alguém em flagrante, ele ganha essa folga. Eu acho isso muito bacana para estimular o policial a querer trabalhar cada vez melhor, entendeu? E a exercer suas atribuições com mais zelo, beleza? Eu tenho elogio, dispensa do serviço e cancelamento de sanções passíveis dessa medida, mas somente as que sejam passíveis dessa medida, tá bom? Geraldo, o que é o elogio? Vamos lá, vou te falar agora já já. Aqui, ó, parágrafo único. O elogio individual, ato administrativo que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais do militar, poderá ser formulado independentemente de classificação de seu comportamento e será registrado nos assentamentos. Vamos lá. O que é importante? O elogio, ele é o que? Individual. É um ato administrativo que coloca em relevo as qualidades morais e profissionais. E pode ser formulado independentemente, olha só, isso daqui eu acho que cai na tua prova, hein? Independentemente do quê? Da classificação do seu comportamento. Por quê? Lá na prova ele vai botar que o servidor, que o policial, ele tem um comportamento classificado como ruim, então, por isso, ele não pode receber um elogio. Não. Aqui ele diz que é independentemente da classificação do seu comportamento. Estamos juntos? Não dá mole sobre isso, tá? Faz um asteriscozinho aqui, porque eu acho isso daqui, ó, uma boa questão de prova para vocês. Tá bom? Vamos lá. Geraldo, e as demais coisas? Essa dispensa do serviço, essas coisas que você está falando aí. Vamos lá. Dispensa do serviço, conceito, competência para conceder. Vamos lá, peraí. Qual é o conceito e quem é a pessoa competente para conceder? A dispensa do serviço é uma recompensa militar e somente poderá ser concedida por oficiais dos postos de tenente-coronel, coronel e seus subordinados funcionais. Show de bola. Então, esses caras aqui é que podem, ou seja, coronel, tenente-coronel e os seus subordinados funcionais. Limite de dias de dispensa ao serviço. A concessão de dispensa do serviço, observado o disposto nesse artigo, fica limitado ao máximo de 6 dias por ano, sendo sempre publicada em boletim. Sempre vai ter lá no boletim interno, vai ser publicado, e no máximo 6 dias por ano. Ok? Estamos juntos? Vamos lá. Geraldo, então peraí, quem é que pode conceder? Tenente-coronel e o coronel e seus subordinados diretos. Qual é o limite máximo? 6 dias por ano. 6 dias por ano. Ok? Vamos lá. Tio Geraldo, beleza, vamos para o próximo. E esse cancelamento da sanção disciplinar? Eu não entendi isso aí, não. Isso aí tem tempo para cancelar? Como é que funciona? Vamos lá para o artigo 70. Olha lá, cancelamento da sanção disciplinar. O cancelamento de sanções disciplinares consiste na retirada dos registros realizados nos assentamentos individuais do militar da ativa relativo às penas disciplinares que lhe foram aplicadas, sendo inaplicável as sanções de reforma administrativa disciplinar, de demissão e de expulsão. Então, beleza, eu posso aplicar o cancelamento de sanção disciplinar? Posso, desde que não se aplique, ou seja, é inaplicável as sanções de quê? De reforma administrativa, o militar reformado, ok? A reforma administrativa disciplinar, perdão, a de demissão e a de expulsão. Se foi demitido, expulso ou teve uma reforma administrativa disciplinar, não posso dar esse tipo aqui, ó, não posso aplicar o cancelamento da sanção disciplinar. Perfeito? Então, não são todas penalidades, não são todas penalidades resultantes de infrações disciplinares que podem ser o quê? Canceladas, perfeito? Cancelamento pelo lapso temporal. Como funciona isso? Parágrafo 1º. O cancelamento de sanções é ato do comandante-geral de ofício comprovados em seus assentamentos, depois de decorridos os lapsos temporais a seguir indicados de efetivo serviço, sem qualquer outra sanção a contar da data da última pena imposta. Ou seja, a partir do momento que ele recebeu uma penalidade, acabou, foi da última pena imposta, eu começo a contar um prazo para poder para que seja cancelado aquilo ali dos assentamentos dele. Até porque, se não for cancelado, ele nunca vai atingir aqueles conceitos disciplinares que a gente já aprendeu. Para o cancelamento de advertência, 2 anos. Passaram-se 2 anos, você não fez mais nada, show de bola, eu cancelo a tua advertência.
Para o cancelamento de repreensão, 3 anos. Para o cancelamento de permanência disciplinar ou anteriormente a esta lei de detenção, 7 anos. Perfeito? Então, falou da permanência, 7 anos. Falou da repreensão, 3 anos, advertência, 2 anos. Estamos juntos? Vamos lá. Para o cancelamento de custódia disciplinar ou anteriormente a essa lei, a de prisão administrativa. É porque prisão administrativa não existe mais, tá, gente? Prisão administrativa, ela é inconstitucional. Agora, é óbvio que a gente tem aquela prisão instituída lá dentro do Código Penal Militar. Aí é uma outra coisa, beleza? Aqui a gente pega toda a parte administrativa e esquece no que diz respeito ao Código Penal Militar. Tá bom? Vamos lá. Para o cancelamento de custódia disciplinar ou anteriormente a essa lei de prisão administrativa 10 anos. Então, para você gravar, olha para cá. 2, 3, 7, 10. 2, 3, 7, 10. Pela ordem de gravidade. 2, advertência. 3, repreensão. 7, permanência. E 10, quando se tratar de custódia disciplinar. Estamos juntos? Vamos que vamos. Olha só, cancelamento por ação especialmente meritória ou por ato de bravura. Foi? Independentemente das condições previstas nesse artigo, o controlador-geral de disciplina poderá cancelar uma ou mais punições do militar que tenha praticado qualquer ação militar considerada especialmente, ela tem que ser considerada especialmente o quê? Meritória. Que não chegue a constituir ato de bravura. Ela é especialmente meritória, mas que não chega a ser um ato de bravura. Configurando o ato de bravura, assim reconhecido, o comandante-geral poderá cancelar todas as punições do militar, independentemente das condições previstas nesse artigo. Geraldo, então, peraí, todos aqueles prazos lá de 2, 3, 7, 10, peraí, como é que funciona aquilo ali? Ele pode cancelar tudo? Pode. Quando se tratar de ato de bravura. Perfeito? Estamos juntos? Show de bola? Vamos lá, então. E retroatividade dos efeitos do cancelamento. Vamos lá. O cancelamento de sanções não terá efeito retroativo e não motivará o direito de revisão de outros atos administrativos decorrentes das sanções canceladas. Ou seja, a partir do momento que eu cancelei, ela vai ter efeitos ex nunc, para você nunca esquecer isso na sua vida. Olha só, o ex tunc, ele retroage. O ex nunc, ele não retroage, ok? Então, não tem retroatividade. Por quê? Se ela tivesse retroatividade, a partir do momento que eu cancelo, tudo aquilo que o servidor sofreu lá atrás, se ele teve alguma suspensão, se ele teve algum desconto em sua remuneração, enfim, qualquer coisa que foi importada a ele, a partir do momento que tem efeito ex-tunc, vai afetar aquilo ali. Olha a confusão que eu ia gerar. Olha quanto servidor entrando na própria justiça mesmo, querendo ter algum tipo de indenização, porque foi cancelado aquela penalidade. Lembrando, ela tem efeito ex-nunc, dali para frente, ela não retroage. N de não retroage, ok? Vamos lá. Capítulo 13 do processo regular. Disposições gerais, e a gente dá entrada agora aqui, tá bom? Gente, Geraldo, por que você fala ex-tunc, ex-nunc? Porque você vai fazer uma prova que cai em matéria de direito. E o examinador, ele pode fazer isso. Por quê? Quando se trata do estudo de direito, algumas palavras são substituídas por terminologias em latim. E, infelizmente, a gente está suscetível a essas interferências, perfeito? Eu sei que não é um concurso estritamente jurídico, mas tem normas jurídicas e que você tem que ter essa consciência, tá bom? Vamos lá, então. Processo regular. Quais seriam essas espécies? 71. O processo regular de que trata esse código para os militares do Estado será 1. O Conselho de Justificação para Oficiais. Então, se vai ter um processo que vai... o processo regular, se for com relação aos oficiais, é o quê? O Conselho de Justificação. O Conselho de Disciplina para os praças com 10 ou mais anos de serviço militar no Estado. E o processo administrativo disciplinar, que é o PAD, para as praças com menos de 10 anos de serviço militar no Estado. Então, vamos lá. Para os oficiais, Conselho de Justificação. Para os praças com mais de 10 anos, Conselho de Disciplina. E para os praças com menos de 10 anos, processo administrativo disciplinar. 4. O procedimento disciplinar previsto no capítulo 7 desta lei. Foi... Base de investigação.
O processo regular poderá ter por base a investigação preliminar, inquérito policial militar ou sindicância instaurada, realizada ou acompanhada pela Controladoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário. Então, vamos lá. Como é que funciona isso? O processo regular, ele pode ter base, ele pode se basear, ele pode pegar alguns fatos para se dar início através de uma investigação preliminar, através de um inquérito policial militar, que é o IPM, através de uma sindicância que tenha sido instaurada. Beleza? Foi? Vamos embora. A inobservância dos prazos previstos para o processo regular não acarreta a nulidade do processo, porém, os membros do Conselho ou da Comissão poderão responder pelo retardamento injustificado do processo. Vamos lá. Toda lei que você pegar em qualquer canto do Brasil que venha a tratar de prazos administrativos processuais, sempre fala que os prazos processuais, eles, caso não sejam observados, eles não vão invalidar, não vão trazer nulidade para o processo. Diferentemente do que aqui fora, num processo judicial. Não obedeceu o prazo, acabou. O prazo é fatal, ó. Já era. Dentro do direito administrativo, não. Dentro dessa parte administrativa, não. Entendeu? Eu não observei os prazos. Beleza, não acarreta nulidade. Porém, quem é que fez com que esse prazo demorasse aí? Quem causou essa demora? E foi o Geraldo, foi o Sidney. Beleza. Geraldo, Sidney, por que teve essa demora? Espera aí, é porque realmente a gente está com uma quantidade muito grande de processos e não teve como dar andamento. Ah, show de bola, entendi. Justificou, show de bola. Ou então, mas você demorou porque demorou. Espera aí, foi injustificado? Foi. Então eu vou responder disciplinarmente por conta do não atendimento desse prazo. Foi? Vamos lá. A aplicabilidade de medidas acautelatórias. O nome já diz, são medidas acautelatórias, ou seja, cautelares. Elas são dadas de início, não chegou até a decisão final do processo. Entendeu? É antes da decisão final. O militar do Estado submetido a processo regular deverá, quando houver possibilidade de prejuízo para a hierarquia, disciplina ou para a apuração do fato, ser designado para o exercício de outras funções enquanto perdurar o processo, podendo ainda a autoridade instauradora proibir o uso do uniforme e o porte de arma como medida cautelar. Então, olha só, eu posso designar ele para um outro tipo de serviço? Posso. Porque já pensou, se ele é um militar influente, seja pelos atos que ele pratica, ou seja pela influência moral que ele deve ter dentro daquela corporação, seja pela sua hierarquia, seja porque ele é um cara muito amado, seja porque todos gostam dele, ou até mesmo porque as pessoas temem a ele. O que eu faço? Eu posso tirar ele de forma cautelar, colocar ele em outro serviço, ou fazer com que ele não use mais a arma, não possa usar mais o seu uniforme, o seu fardamento. Pode acontecer? Pode, são medidas cautelares, acautelatórias, perfeito? Vamos lá. Casos de instauração de novo processo regular. Não impede a instauração de novo processo regular caso surjam novos fatos ou evidências posteriormente à conclusão dos trabalhos da instância administrativa, à absolvição administrativa ou judicial do militar do Estado em razão de não haver prova da existência do fato, falta de prova de ter o acusado ou concorrido para transgressões ou não existir prova suficiente para a condenação. Olha só. Nesses casos aqui, ó, o que acontece? A partir do momento que eu tenho essas novas provas, esses novos fatos, que eles eram, essas evidências que elas eram desconhecidas à época da conclusão, ou seja, elas são posteriores, peraí, isso não impede que eu abra um novo processo regular. Perfeito? Tranquilo? Porque na época que abriu o processo regular, beleza, as testemunhas ficaram caladas, todas as provas estavam escondidas. Arquivou. Só que agora eu tenho uma nova prova. Perfeito? Que ela não era conhecida naquela época. E isso não me impede de abrir um novo processo. Tá? Vamos lá. Leis subsidiárias ao CDPM e ao BM. Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente pela ordem, as normas do Código de Processo Penal Militar e ao Código de Processo Penal Militar do... Eita ferro, pelo amor de Deus, ao Código de Processo Penal Militar e o Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. Vamos lá. Então, você já sabe, eu tenho essa lei aqui? Tenho. Ela é a minha regra, mas de forma subsidiária, ou seja, não fala, rapaz, tal situação não é absorvida, ela não está sendo bem destrinchada dentro dessa lei. Show de bola. Então, de forma subsidiária, eu aplico o quê? O Código de Processo
Penal Militar, o CPPM. Eu posso aplicar também o Código de Processo Penal e eu também posso aplicar o quê? O Código de Processo Civil, que é o CPC. Perfeito? De forma subsidiária, porque a regra eu aplico o que está aqui dentro, tá? Sim ou não, gente? Perfeito? Extinção da punibilidade. Artigo 74. Extingue-se a punibilidade da transgressão disciplinar pela passagem do transgressor da reserva remunerada para a reforma ou morte deste, ou seja, a partir do momento, ele é um transgressor, ele está da reserva remunerada, ele está lá na reserva remunerada e ele morre. Espera aí, o que acontece? Extingue-se a punibilidade, tá bom? Prescrição, extingue a punibilidade também, mas como vai ser essa prescrição? Olha só. A prescrição de que trata o inciso 2 desse artigo se verifica, 2 pontos, é essa daqui. Em 2 anos para transgressão sujeita à advertência e repreensão, ou seja, cometeu uma infração sujeita à repreensão e advertência, passaram-se 2 anos, prescreve o direito da administração aplicar a penalidade. É a prescrição da pretensão punitiva, ok? Não é a prescrição que você, não é o prazo de decadência que você viu lá atrás, para poder limpar o nome do servidor quando passa aquele lapso temporal da aplicabilidade da penalidade. Em 3 anos para transgressão sujeita à permanência disciplinar, em 4 anos para transgressões sujeitas à custódia disciplinar, em 5 anos para transgressões sujeitas à reforma administrativa disciplinar, demissão, expulsão e proibição do uso de uniforme e do porte de arma. Perfeito? Então, esvaiu qualquer prazo desse, a administração não poderá mais aplicar a penalidade, porque perde a pretensão punitiva, tá? Letra E. No mesmo prazo e condição estabelecida na legislação penal, especialmente no Código Penal ou Penal Militar, para transgressões compreendidas também como crime. Ou seja, aqui ele falou qualquer desses casos. Mas se por um acaso ele cometeu, por exemplo, um homicídio, e por conta desse homicídio ele foi demitido, vai prescrever em 5 anos? Pera, o direito da administração demiti-lo? Não, peraí. Configura como crime? Aqui, ó, no mesmo prazo, a condição estabelecida na legislação penal, especialmente no Código Penal ou no Penal Militar, como crime. Ih, rapaz, homicídio é. Ih, homicídio prescreve em 20 anos, Geraldo. Então, vai prescrever em 20 anos. Entendeu? Sim ou não, gente? Foi? Contagem do tempo para a prescrição. Como a gente conta esse tempo para a prescrição? Olha só. O início da contagem do prazo de prescrição de qualquer transgressão disciplinar é da data em que foi praticada, interrompendo-se pela instauração da sindicância, de conselho de justificação ou disciplina, ou de processo administrativo disciplinar, ou pelo sobrestamento destes. Olha só, gente, pelo amor de Deus, o início da contagem do prazo de prescrição de qualquer transgressão, ele não faz menção, ele não faz divisão entre uma e outra, é de qualquer transgressão. É a partir de quando, gente? Da data em que foi praticado. Cuidado, que a administração pública vai botar que foi da data em que ela teve ciência. Lá na tua prova ele bota que a prescrição, com o início da contagem do prazo prescricional, contar-se-á da data em que a administração pública tomar ciência do fato. E não é da data em que foi praticada. Perfeito? Sim ou não, meus amores? Estamos juntos? Show de bola? Vamos fazer o seguinte... Corre lá, vai beber uma água, toma um café e volta que a gente vai continuar a nossa aula. Um beijo grande no seu coração e não esqueça de avaliar a aula ao final. Se a aula está boa, se está ruim, vai lá, manda um e-mail, manda mensagem. A gente está aqui para te ajudar e o nosso objetivo é fazer a sua aprovação uma realidade. Um beijo grande no seu coração, até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Clique lá.